Que frutinha mais linda, maravilhosa que hoje nós vamos trabalhar. As jabuticabas, deliciosas jabuticabas. Vamos fazer um pouco de geleia para vocês acompanharem. Então, o primeiro passo é lavar e escorrer. E aí, a gente coloca água e leva ao fogo até que as jabuticabas estourem, sabe? Então, a gente não precisa colocar muita água, até um pouquinho acima das jabuticabas. E aí, então, levamos ao fogo. Esta é a primeira etapa. Aqui tem 1 quilo de jabuticabas. Observem que as jabuticabas já estouraram e flutuaram. Então, desliguei agora o fogo, vou aguardar para depois dar continuidade ao processo. Após as jabuticabas estourarem, a gente coloca um tanto no liquidificador, eu vou fazer em 2 vezes, e vamos dar pulsar, 5 pulsares para triturar, mas sem triturar demais para não ficar amarga a jabuticaba. E aí então a gente consegue quebrar, liberar a pectina que está na parte interna da casca. Se a gente der 5 pulsares e achar que ainda tem muitas jabuticabas inteiras, a gente pode dar mais uns 2 para garantir a trituração. Aí então vamos peneirar numa panela em que iremos fazer a geleia propriamente dita. Então, agora eu vou colocar o restante e depois eu volto para a adição do açúcar. Após pulsar no liquidificador, peneiramos, espremendo com a colher de pau junto à peneira, para aproveitar bem todo o conteúdo que deverá ir para a panela, né? Sem nada da casca. E então aí retiramos essa sobra que ficou na peneira e vamos adicionar para este 1 quilo de jabuticaba 500 gramas de açúcar e caldo de 1 limão. Como a gente sempre explica, um pouco de conservante também que o ácido cítrico representa numa preparação natural, sem nenhum outro conservante químico que a gente quisesse pôr. Então, um limão Tahiti para essa quantidade, e aí vamos ligar o fogo, homogeneizar muito bem, para que a gente dê o ponto da geleia, e eu ensino então. Depois que a gente, agora qual é a fase? A fase, geralmente, depois é o quê? Evaporar o líquido e fazer com que a pectina faça a reação química com o açúcar para dar o ponto de geleia. Ok? E essa maravilhosa geleia de jabuticaba. Vejam a fervura espessa, a gota que pinga da colher, já uma gota pesada. Então, estamos quase no ponto de desligar a geleia de jabuticaba. Podemos colocar em um pires
e verificar se a gota já forma aquela beiradinha, aquela, como eu digo, uma borda já levemente gelificada. Vamos ver se a gente consegue vislumbrar já essa borda, ou se ainda esperamos mais um pouco, né? Aí, vejam, já tem um brilho e já tem uma borda definida. É diferente deste aqui, olha, em que a gente faz assim e ele escorre, né? Então, é essa o ponto que a gente procura, né, para vamos ver aqui que um lugar que tem uma luz melhor, porque olha aí como ela está, já mais firme, não escorrendo, né? E aqui na panela, vejam como ela ferve assim. Então, seguramente aqui eu posso desligar para esperar esfriar um pouco e colocar nos frasquinhos, para que depois a gente faça a esterilização na água, já dentro do frasco, fechado, e ferver, para que possa durar 1 ano, que eu dou de validade em relação às geleias, né? Portanto, 1 quilo de jabuticabas, feito o processo, rendeu 5 frasquinhos de geleia, que agora estão sendo esterilizados. Escutem o barulhinho da fervura, já diminuiu o fogo e vou aguardar 40 minutos. Assim terminamos a geleia de jabuticaba, que depois será rotulada e lacrada. Finalizando a geleia de jabuticaba, vimos então que tinha dado 5 frasquinhos que foram esterilizados, e eu me esqueci de dizer que quando estava em fervura eu também coloquei a pitada de sal, que a gente coloca para uniformizar o sabor e deixar uma unidade no prato. E eu quero agora mostrar para vocês este lacre, que é o lacre para fazer a vedação. Eu vou colocar o calor em um deles, para que vocês tenham a real visão do que acontece